Olá, eu tô cansado hoje, ó, tô quebrado. Eu vou tirar esse boné e vou relaxar agora, então fica de boa aí, tá? Que eu vou te falar sobre Odin, né? Esses dias eu tava pensando sobre isso, né? E eu decidi que eu ia falar sobre Odin e tal. Nossa, meu cabelo tá horroroso. E daí, tipo, eu tava pensando que eu queria contar a mitologia, né? Eu queria contar um mito de Odin. E depois eu fiquei pensando, cara, é muito fácil as pessoas simplesmente ir lá no Google, né, e ler sobre Odin, né, ler sobre Odin. Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou contar sobre características de Odin. E além de contar características de Odin, eu vou... Como é que é o nome? Eu vou fazer alguns comentários que eu acho super interessantes. Super interessante, né? Como eu sou uma pessoa que eu lido muito com gente esotérica, gente mística, gente que acredita que tem ligações com certas divindades e tal, né? Uh, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não acredito, como é que eu posso dizer, uh, que qualquer pessoa possa cultuar certas divindades, né? Eu nunca acreditei nisso. Não é só o gostar que faz algo ser possível, entendeu? Não é só gostar, tipo, eu gosto daquela divindade, e aí só porque eu gosto dela, agora ela vai ter que gostar de mim, entendeu? Eu nunca acreditei nisso. Eu acredito que funciona mais ou menos assim, ó. Quando você nasce numa cultura, num povo, né? Você absorve aquela cultura, você aprende sobre aquilo. Então, aquela divindade daquele povo, ela vai te responder. Ela vai conversar com você, né? Por exemplo, quando a gente é pequeno, a gente é criado no cristianismo, né? Então a gente entende que o Deus cristão, o Deus dos crentes e tal, ele fala com a gente, né? Então a gente pega todo aquele conjunto de sabedoria e coloca aqui dentro, certo? Quando você vai para qualquer outro tipo de religião, seja uma religião judaica, cristã, muçulmana, afro-americana, afro-brasileira, né? Quando você vai para qualquer tipo de religião, você aprende um novo grupo de conceitos e leis e coisas do gênero, certo? E aí você aprende a... Aliás, então você é introduzido dentro daquele povo, certo? Você é introduzido dentro daquele povo e todos os dias você é apresentado aquelas divindades. Você é apresentado aquelas divindades daquele povo quando você conversa com aquele povo, quando você respira com aquele povo, quando você canta com aquele povo. Agora, quando você não tem contato nenhum, eu acho muito difícil. Muito difícil. Tem pessoas que, vamos supor, cultuam certas divindades, né? Certas divindades. Porque leram em algum livro, porque se identificaram. Mas eu não acredito que seja assim que funciona as coisas. Tem uma coisa que eu acho muito certo e que eu concordo muito mesmo, que é um conceito do candomblé e, aliás, não seria nenhum conceito do candomblé, seria um conceito africano, né? Que seria o lance de orixá, né? E, ao mesmo tempo, é um conceito muito parecido que está dentro do voodoo, que é o conceito de loá, né? Então, eu acredito nisso, que todas as pessoas no mundo têm orixá, todas as pessoas no mundo têm loá, né? Por quê? Porque, tipo, tá na característica da pessoa, claro. Dentro do candomblé, dentro dessas religiões de matrizes africanas, tipo, dentro do candomblé, tem a forma de saber, né, quem é o orixá e tal da pessoa. Dentro do voodoo também tem como saber, né, que é através de adivinhação e tal, como a gente já veio conversando antes. Então, aquelas pessoas que querem cultuar ou que desejarão cultuar Odin, né, depois que ficar sabendo dessas coisas que eu vou falar, eu acredito que só tem uma forma de você cultuar essas divindades. Se você tiver algum dom, né,
parecido com o que é citado no texto, porque aí você já vibra uma energia parecida, né? Por exemplo, Odin, ele é um curador, né? Ele é vidente, ele é agricultor, né? Ele possui determinados dons, entendeu? Então, como ele é uma pessoa um ser que possui dons, né? Uma força que possui dons, que dá dons, aquelas pessoas que têm esses dons, elas se ligam, né, a ele como se fosse um imã, entendeu? Esse é o único meio. Ou você tem que nascer, tipo, você tem que ser uma pessoa germânica, você tem que ter sangue, né? Tem que ter sangue. Eu acredito que o poder realmente tá no sangue, entendeu? Não adianta só adorar deuses indígenas, você tem que ter sangue indígena pro deus indígena te responder. Eu penso dessa forma, né? Aqui no Brasil é muito fácil cultuar orixá, porque todo mundo tem sangue preto, né? Todo mundo tem sangue negro, então é muito fácil cultuar orixá, entende? São deuses que tá para todo mundo, né? Você pode ser cristão, pode ser muçulmano, pode ser o que for. Todo mundo tem orixá, não tem como fugir disso, né? Todo mundo tem Loá, não tem como fugir disso, tá nas características das pessoas. Então, deixa eu falar para vocês assim, ó. Odin, ele é aquela pessoa, aliás, aquele ser que ele ensina formas de cura, ele ensinou formas de cura ao homem, né? E ele fala também que ele é uma força tão poderosa mesmo, que ele é comparado ao Deus dos cristãos, né? Mas eu não concordo porque eu penso que Odin, ele é muito sanguinário, né? Ele é um deus da guerra, né? Ele vai pra guerra e quando ele vai pra guerra para vencer a guerra. Ele entra na guerra e vence a guerra. É uma coisa muito Ogum, né? Ele é muito Ogum, tipo muito Ogum do Candomblé, ou muito Ogum. Ele é muito Ogum, entendeu? Muito guerreiro, muito batalhador. E, ao mesmo tempo, depois que acaba a guerra, que acaba a batalha, ele se torna um curador. Ele cura aqueles que foram feridos na batalha, né? E olha que interessante, ele é muito parecido nesse momento com Ogum Obatalá, segundo o Voodoo, né? Isso é muito interessante, que ele é um curador. Ele se torna aquele que vai curar aquele que foi ferido, né? Na batalha dele mesmo. Você entendeu? Então, Odin, um dia, ele decidiu... Ele queria obter sabedoria, né? Ele queria obter sabedoria. E ele não se sentia pronto, apto, né? A ser sábio, a ter sabedoria. E aí ele foi até o guardião da fonte da sabedoria, Mimir. E aí ele falou que queria ser sábio. E aí Mimir falou pra ele, se você quiser ser sábio, você tem que tomar metade de um gole da minha fonte. Mas para você tomar metade de um gole da minha fonte, você vai ter que me dar algo em troca. E aí Odin pegou e falou, ok, né? Ele já sabia disso. Vocês já ouviram falar em... Como é que é o nome? A lei fantasmagórica do entrelaçamento quântico? Eu vou falar sobre isso em outro momento, ok? A lei fantasmagórica do entrelaçamento quântico. Isso responderia muito, muito bem isso, né? Sobre... Aliás, não responderia isso, responderia uma outra coisa, de como ele adquiriu muito mais sabedoria depois que se pendurou na árvore Yggdrasil, né? E aí ele foi lá e ofereceu, né? Ele falou, não, eu aceito, eu quero a sabedoria. Então Mimir pegou e tomou para si um olho de Odin. Por isso que Odin não tem um olho, né? E essa é mais ou menos a história de Odin, né? A história de como ele adquiriu sabedoria. Falam que ele parece muito com um deus cristão. Eu acho que ele não se parece muito com um deus cristão. Eu acho que ele se parece com o deus cristão em um ponto. Quando porque dizem que Deus é o dono de tudo, o criador de tudo, né? Então Deus criou a vidência, Deus criou a cura, Deus criou a magia, Deus criou tudo, né? Então eu acho que nesse ponto ele é parecido com Deus cristão. Mas eu acho que Odin, ele tem muitas características humanas. Gente, eu vou finalizar por aqui porque o meu IG só aceita vídeos até 10 minutos, ok? E aí depois deixa suas perguntas aí eu vou respondendo, tá bom? Até mais.